Então vamos continuar aí a nossa caminhada aí histórica da química, né? Estamos estudando então as transformações da matéria, né? A gente fez esse exercício aqui na aula passada e agora a gente começa então a discutir sobre a combustão, que a combustão pôde trazer conhecimentos aí de muita importância no nascimento da química como ciência, certo? A composição, basicamente, ela pode ser resumida dessa forma aqui, ó. O combustível, o material combustível, entra em contato com o comburente, um calor inicial, que é o calor de ignição, certo? E tem o produto de combustão, geralmente uma cinza, uma liberação de calor. E esse calor liberado é o calor, né, que você forneceu para começar, mais a energia contida no combustível e no comburente. E nessa combinação tem o produto da combustão, que eu falei para vocês, geralmente cinzas, CO2, água, né? E aqui o calor liberado. Então, baseado nisso, vamos pegar aqui um experimento da queima de papel. Imagina o seguinte. Imagina aqui que eu vim aqui nessa balança, coloquei uns pezinhos aqui padrão, peso padrão, e aí essa balança, o que acontece com ela? Ela vai desequilibrar para o rumo do peso, não é? Mas eu fui colocando papel aqui, até que equilibrou. Ou seja, se cada pezinho desse aqui vale 1 miligrama, eu tenho 2 miligramas do lado de cá. Se equilibrou, eu sei que a massa desses 3 papéis, 2 miligramas, né? Então, essa aqui é uma balança de pratos, ela funciona dessa forma. Eu só vou conhecer o peso do material por comparação com esse peso padrão que eu tenho do lado de cá. Beleza? E aí o que a gente vai fazer? Vamos atear fogo nesse papel. Chucha o fogo aqui nesse papel. Esse papel vai queimar, certo? E vai ter os produtos de combustão aqui, o resíduo vai ficar aqui no prato. E vocês vão observar o quê? O que vocês acham? Que a balança permanece estável ou que o prato aqui desce ou sobe nesse prato aqui? Gente, se o recipiente estiver aberto, né, o recipiente aberto, o que vai acontecer? Se queimar esse material, vai ter os produtos de combustão aqui, né? Vai liberar aqui uma fumaça, vai ficar uma cinza aqui e vai parecer que teve uma perda de massa, certo? E isso no experimento com papel. E aí levaria a gente a pensar que quando queima tem uma perda de massa. A gente vai ver que isso daí não ocorre, tá? Na palha de aço, tem um videozinho aqui que eu trouxe para vocês para mostrar esse experimento. Olha só, uma balancinha de pratos, pode ser construída até em casa essa balança, usando clipe de papel. Aqui ele pegou a palha de aço. Olha só, ele vai colocar algumas esferas aqui que parecem ser de liga de chumbo, essas esferas, até equilibrar. Então ele vai chegar então no peso. Ó, ele equilibrou então a balança com os pezinhos aqui, certo? É a parte que dá mais trabalho a fazer esse equilíbrio aqui para uma massa tão pequena. Então a balança equilibrou, ele vai pegar o bombril, desculpa gente, é a palha de aço, né? A gente costuma falar assim, olha só, queimou o bombril, a palha de aço queimou, né? Já lá vai eu falando de novo. Olha lá, queimando a palha de aço. Queimou aí por um determinado tempo, né? E aí ele colocando na balança. E o que ele pode observar aqui, ó? Que após ser queimada, formou um produto com uma massa maior. E aí, será que teve ganho de massa, perda de massa? Uma questão interessante de discutir com essa balança aqui em recipiente aberto, né?
beleza? E aí, gente, então, o que precisa ser feito para discutir essa combustão, né? Os alquimistas falavam que isso aqui tinha um elemento misterioso presente aí nas substâncias que poderiam explicar as transformações químicas. Hoje a gente não sabe que não tem nada de misterioso não, né? Esses experimentos aqui, ó, se eles forem feitos com recipientes fechados, se forem feitos com recipientes fechados, dá para perceber que a massa, na verdade, não varia, certo? E se a massa não varia, a gente pode concluir uma conservação das massas, certo? Então, fazendo em recipiente fechado, o prato da balança não altera, beleza? Então, isso daí é uma afirmação interessante da gente trabalhar. Aí o Lavoisier, então, o que ele fez? Ele teve o uso de balanças de alta precisão para a época. Então, são balanças que foram construídas aí para terem uma precisão bem elevada para a época, né? Realização de reações químicas em recipientes fechados. Porque aí sim você pode discutir se tem perda ou ganho de massa, né? Eu falei para vocês, no caso do papel e da palha de aço, se fosse em recipiente fechado, não ia ter alteração das massas, certo? Ele observou e anotou a soma dessas massas. Ele teve um cuidado com essa soma dessas massas. Soma na massa antes e a massa depois da reação química, da transformação química. Então, olha só, aqui em recipiente fechado, o exemplo de uma queima do carbono grafite. Percebe que antes e depois a massa permanece igual. Lembrando que essas imagens todas eu estou tirando do livro que vocês utilizam, o livro didático que a gente utiliza, que é o livro da Marta Reis. Aí a lei de Lavoisier, os experimentos de Lavoisier permitem a gente fazer o seguinte, ó, se eu tenho 3 gramas 3 gramas de um reagente, 8 gramas de outro, eu tenho 11 gramas dos reagentes. No final, tem que ter 11 gramas de que sobrar, certo? Isso é o que o Lavoisier observou. Olha só, com o óxido de mercúrio, 100 gramas com 8 gramas, 100,5 gramas, deu 108,5 gramas. Nitrogênio com oxigênio, 7 com 8, tem que dar 15 do monóxido. Então, isso aqui é uma reação aqui de decomposição da água. 9 gramas de água, formando 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Isso daí, os experimentos, tendo um cuidado com essa massa, fazendo os experimentos em recipientes fechados, permite, então, observar que a massa numa transformação química, ela se conserva. Então, aquela questão da balança lá, tinha perda ou ganho de massa, porque o sisteminha era aberto, né? E esses experimentos, então, Lavoisier se atentou para isso, fazer um experimento em recipiente fechado. Aqui, ó, tem os experimentos, as imagens que eu tirei do livro de vocês, mostrando como foi feito esses experimentos que Lavoisier fez ele. Olha só, um recipiente de vidro fechado, né? Aqui uma redoma aqui, ó, também fechada. Tudo aqui contendo mercúrio. Esse experimento aqui, ó, em que consistiu ele? Aquecer esse mercúrio, aí dentro dessa vidraria tem oxigênio, tem ar atmosférico dentro dessa vidraria. E ao queimar esse mercúrio, Lavoisier observou que formou um pó, né, uma substância avermelhada que aderiu aqui à parede do tubo. E aí ele discutiu o seguinte, que aqui, ó, como o recipiente estava fechado, você só tem mercúrio. A única possibilidade do mercúrio reagir é com o ar contido aqui dentro da vidraria. Então, ao queimar esse mercúrio, era produzido óxido de mercúrio. E de onde veio esse óxido, né? Essa parte aqui do óxido de mercúrio? Ele veio da composição química do ar atmosférico. Então, ele conseguiu comprovar que na composição química do ar tem oxigênio. Esse videozinho aqui está em inglês, mas ele mostra, é uma animação bacana que ele mostra os experimentos de Lavoisier. Se você estiver calma para assistir e tentar
tem a legenda, tá em espanhol. Dá para ler de boa, né? Quem não tem condição de ler pode traduzir as partes, ó. Então aqui ele mostra que esses experimentos de Lavoisier, fala que, ó, 1772, né? O pessoal estava fazendo experimentos com pobre e tal. E aqui o Lavoisier faz os primeiros experimentos baseados no tal daquele elemento misterioso que eu falei para vocês, o tal do flogístico. Os alquimistas trabalhavam isso, né? Esse tal de elemento misterioso que poderia estar nas matérias, né? E aí o que ele fez? Ele, ao queimar aqui um objeto, era esperado que esse material ele liberasse o flogístico. Então, seria para esse material pesar menos do que o objeto padrão, do que o peso padrão. Então, eu vou deixar esse link aqui para vocês acessarem esses vídeos, e ele vai discutir isso, que se você ele vai derrubar, é aqui que ele derruba a tal da alquimia, né? Porque o Lavoisier já está trabalhando com método científico, que é observar, anotar, gerar as hipóteses, discutir elas, aquele método científico que a gente viu lá nas primeiras aulas. E aí, de acordo com esses experimentos dele, ele prova, né, aqui com a ajuda da mulher, com a esposa dele, ele prova que ao queimar aqui o fósforo, que era esperado que tivesse aquela perda de massa do flogístico, ele observa que algumas queimas, na verdade, algumas reações de combustão têm um ganho de massa, certo? E então ele já começa a contestar muita coisa que o pessoal afirmava para a época, com base com o uso dessas balanças dele que eram mais precisas, né? E ele também fala o seguinte: no ar, será que o ar é composto apenas de uma substância, apenas de um elemento? E aí ele vai discutir que não, que tem mais elementos presentes no ar atmosférico. Aí aqui esse aqui é o experimento de Cavendish, que ele fez uma reação que era possível produzir água. Aí nessa reação usava um ar sem flogístico, que ele chamava um ar sem flogístico, que na verdade era o oxigênio. E aí ele vai discutindo essas reações e ele prova que, na verdade, esse ar sem flogístico, desflogisticado, que o Cavendish falava, na verdade era oxigênio, tá? Então, várias questões aí na alquimia, o Lavoisier conseguiu derrubar. E aí, deixa eu só ver se tem aqui um resuminho aqui do livro. Aí ele publicou, então, o primeiro livro, que a gente pode falar, o primeiro livro de química, né? Tratado dos elementos químicos. Esses elementos que o Lavoisier chamou, na verdade, não eram elementos, na verdade eram substâncias. Hoje a gente sabe afirmar isso. 3 ideias essenciais. Vamos ver quais são essas ideias essenciais que saiu. A matéria é composta por elementos. Que a matéria ela não se cria nem se destrói. Simplesmente se transforma mediante reações químicas. Olha só que bacana, né? E aí ele fala aqui que o resto é história, porque o Lavoisier ele tinha uma associação com um instituto que cobrava imposto. Alguns falam até que ele era cobrador de impostos, mas na verdade ele investiu nessa sociedade de cobrança de imposto, e aí na Revolução Francesa ele perdeu a cabeça, coitado, né? E aí tinha até uma frase que se durou 1 minuto para cortar a cabeça, não vai ser em 100 anos que vai repor essa mente brilhante, que para a época, né, não tinha nenhum cientista desse gabarito. Beleza? Então ele descobriu que a atmosférica é uma mistura de gases, descobriu o oxigênio, várias descobertas aí, então a gente considera ele o pai da química, né? São os primeiros experimentos que tem esse rigor no método científico. E aí, então, ó, se as matérias de todas as substâncias envolvidas em uma reação química são consideradas, não há no final
perda ou ganho de massa. Aquela célebre frase que ele nunca disse, nem nunca escreveu, né? Mas resume a teoria dele, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então é isso, é a transformação da matéria. Não existe ganho de massa. Isso aí vai ser muito importante para as nossas próximas aulas, que a gente vai conseguir discutir isso aí com base quantitativa, tá? O que acontece quando a substância reage, ela some? Essa pergunta eu vou deixar para vocês refletirem sobre ela. Uma outra lei que surgiu do estudo das reações químicas, muito importante aqui, que é a lei de Proust. A lei das proporções constantes. Então, a lei de conservação das massas é a lei de Lavoisier. Segundo a lei de Lavoisier, 4,5, a massa de água, ao ser decomposta, tem que formar 4,5 de produto, então 4 com 0,5, 4,5, certo? Proust fez o seguinte, ele fez várias proporções diferentes. Então, 4,5 ele dobrou, depois ele dobrou. Olha só, ele já está trabalhando com 100 de água. Proust observou que se ele fizer a proporção dos componentes dessa reação, essa proporção vai ser constante, não importa a quantidade que você trabalhe. Então, olha aqui, 0,5 dividido por 4 deu 1 sobre 8. 1 dividido por 8, 1 sobre 8. 2 dividido por 16 deu 1 sobre 8. 11,11 dividido por 88,88 deu 1 sobre 8 também. Certo? Então, numa reação química, além da massa se conservar, ela ocorre numa proporção constante. Essa é a lei de Proust, tá? Então, de acordo com essa aula de hoje, a gente viu a lei de conservação das massas e a lei de proporção constante. Essa proporção constante é a lei de Proust. E aí, a partir desses exemplos, eu vou postar alguns exercícios para vocês tentarem fazer. Se não conseguir, não tem problema ainda, eu não fiz nenhum exemplo com vocês nessa parte de cálculo. Agora vai começar em alguns cálculos básicos aqui na nossa disciplina, certo? Então, o que vocês têm que fazer após assistir a aula? Tentar fazer os exercícios que eu vou postar, certo? Gente, um abraço, um bom fim de semana para vocês, um bom feriado e até a próxima.